Boa noite. É isso aí, gente. Mais uma festa para a gente poder comemorar, estar junto. O motivo pelo qual a gente sempre gosta de fazer essas festas é para que a gente possa gerar essa comunhão entre os irmãos, né? Quantas vezes a gente está inserido naquele grupo pequeno, no em casa, né? Que você tem ali intimidade com uma meia dúzia de pessoas, mas aí numa festa como essa a gente pode ver todo mundo, ter a igreja reunida, principalmente para nós que temos agora, né? Já faz um tempo que nós estamos tendo 2 cultos no domingo. Então, toda vez que você decide vir num culto pela manhã ou num culto à noite, você está vendo aí uma parte da igreja, né? Então é muito gostoso a gente poder ter esses momentos e usar dessas oportunidades para estarmos juntos. Amém, queridos? Vocês perceberam que o pastor Eduardo fez bastante parte do culto hoje, né? Pensei, bom, já que ele está entrando de férias, vamos colocar ele para trabalhar um pouquinho mais. Brincadeira, mas como eu falei de manhã, é sempre um grande privilégio te ouvir, meu irmão. Eu sou muito ministrado pela tua vida, viu? Glória a Deus. Amados, vamos abrir então a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler dos versículos 10 ao 16. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, como é costume nosso, que nós gostamos de honrar aquilo que honra lhe é devida. E a palavra de Deus certamente merece toda a honra. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 em diante, diz assim: Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então, reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. E em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nos colocamos debaixo da Tua palavra nessa noite. Senhor, pedimos para que essa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, venha nos trazer luz, venha nos trazer direção, venha nos trazer clareza, venha nos trazer fundamentos para a nossa vida. Que, Senhor, cada coração aqui nessa noite possa estar aberto como um lugar para receber dos mais nobres depósitos, para que o Senhor, não mais terceirizado por ninguém, mas através da pessoa do Espírito Santo, venha a frutificar a cada semente lançada em cada oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu quero de antemão dizer a você que eu não estou aqui como um acusador, eu não estou aqui como que eu daqui e vocês daí. Na verdade, até quando nós viemos para esse prédio e uma das ideias de construir esse tablado com estas escadas é para que essa mensagem continuasse dizendo para toda a igreja de que estamos todos sendo pastoreados pelo bom pastor. E esse bom pastor é Jesus. Amém?
E Jesus nos pastoreia através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele usa a palavra para trazer como um aio, como um escudeiro, como um prumo, como uma pedra, para que a gente possa olhar para ela, então aprendermos e vivermos segundo a sua vontade. Amém? Então, nessa noite nós vamos falar a respeito de casamento e divórcio, está muito claro o texto em que foi abordado. E Paulo começa então falando ainda dentro desse assunto que nós começamos no domingo passado, né? Falamos um pouquinho do celibato, falamos um pouquinho a respeito da perspectiva de casamento, da relação íntima no casamento, né? Foi um tanto quanto descontraído para quebrar um pouco o gelo, né? Do assunto, às vezes, que é um tabu. Mas aqui o texto continua falando conosco nesse assunto. E Paulo então vai dizer: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Mais uma vez, Paulo faz questão de frisar aquilo que ele está reproduzindo e que vem da parte do próprio Jesus. Nós sabemos que toda palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela serve para a admoestação, para a exortação, para o ensino, para o consolo. Mas ainda assim, que seja a própria boca de Deus falando, existem coisas onde o Senhor nos conduz para um lugar de maturidade, onde Ele nos desafia a sermos inteligentes nas nossas escolhas, como também há alguns outros lugares onde Ele vai dizer que são fundamentos para a nossa jornada. Fundamentos dos quais não são negociáveis, fundamentos dos quais nós, quando nos inclinamos em viver dessa forma, as coisas funcionam, não é? Não é uma questão de pode e não pode, é uma questão de fundamento. Por exemplo, quando eu entro no meu carro e eu vou dirigir o meu carro, eu preciso colocar a chave na ignição e virar. Não é uma questão de pode ou não pode. Se fosse uma questão de pode ou não pode, eu ficaria ali parado sem ir para lugar nenhum. Mas quando eu entendo que é um fundamento e que neste fundamento do qual é algo que precisa ser feito, não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de fluidez, é uma questão daquilo que é como se deve ser. Amém? Então este texto todo que vai tratar para mim e para você aqui diz respeito a algumas coisas de como se deve ser. Então ele diz que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Paulo vai trazer este fundamento para a igreja grega, para os coríntios, e ele vai trazer esse fundamento não simplesmente porque assim ele deseja ou assim ele acredita. Ele vai continuar o ensino de Jesus. Jesus, no Sermão do Monte, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 31, ele vai dizer: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Ou seja, Paulo está lembrando ou trazendo esse ensinamento mediante aquilo que Jesus já havia estipulado, já havia estabelecido. Se nós olharmos com um pouco mais de zoom out, um pouco mais de abrangência na palavra de Deus, nós vamos encontrar que Deus, lá no início, quando cria o homem e a mulher, Ele cria para que eles vivam um relacionamento monogâmico. Ao longo da degradação no Antigo Testamento, onde os homens vão se dando para se casar, vão fazendo aquilo que desagrada ao coração de Deus, uma cultura poligâmica é inserida. Nós vamos encontrar o extremo de Salomão tendo aí 1000 mulheres, né? E 1000 sogras, eu gosto de lembrar essa parte. E vamos ver então, ao longo do começo do Novo Testamento, Jesus resgatando isso. Ao ponto de ainda naquela época, quando Paulo vai escrever a Timóteo nas cartas pastorais, ele vai dizer, olha, é necessário que o obreiro seja homem de uma só mulher.
no sentido de que não se aceita a poligamia. Amém, queridos? Agora, Jesus, ele vem trazendo e ele faz uma exceção aqui. Ele faz a exceção da imoralidade sexual. No capítulo 19 do Evangelho de Mateus, versículo 3, Jesus mais uma vez vai tratar esse assunto depois de uma provocação dos fariseus. Os fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Eles queriam mais uma pegadinha aqui para Jesus, né? Ele respondeu: vocês não leram? Jesus lembra a lei mosaica. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Ah não, perdão, aqui ele não está lembrando a lei mosaica, ele está lembrando o princípio, o Gênesis. E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, aqui é a lei mosaica, né? Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas, e ele volta lá para o início, lá para Gênesis, não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, de novo, imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então Jesus, nesses dois textos, ele vai falar que comete adultério aquele que dispensa a mulher, se divorcia da mulher, como também a mulher que está ali sendo divorciada. Agora, preste atenção, a gente já vai tratar esse assunto com mais precisão. O que nós precisamos nos lembrar é que, de uma forma cronológica, o casamento na palavra de Deus vai sendo apresentado. A primeira forma em que o casamento é apresentado é lá em Gênesis, quando Deus diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. Ou seja, de forma cronológica, o casamento, o ato conjugal, a decisão de estarem juntos, um par, um homem e uma mulher, macho e fêmea, que isso fique bem claro, amém? Essa forma em que a Bíblia vai apresentar lá no início é através da relação íntima. É através da vida sexual, é através do ato sexual. É quando o casamento é consumado na palavra de Deus pela primeira vez. Mais adiante nós vamos encontrar as celebrações matrimoniais. E nas celebrações matrimoniais nós vamos encontrar uma festa, nós vamos encontrar algumas pistas na palavra de Deus, e harmonizando com a palavra de Deus, nós vamos entender que essas celebrações, elas servem para receber a bênção da comunidade, avalizando o casamento. O que isso quer dizer, pastor? Já que você perguntou, eu vou responder. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós, ministros da palavra, obreiros ordenados, aqueles que são os irmãos mais velhos, aqueles que conhecem as Escrituras, aqueles que se dedicam para estudar a palavra, como lá em Atos capítulo 6, né? Quando os diáconos são levantados, os apóstolos vão dizer: não é justo que a gente deixe de estudar para servir às mesas, então vamos levantar homens aptos para que as mesas sejam servidas, ou seja, para que a gente também não deixe de estudar as Escrituras, para que a sabedoria da palavra de Deus esteja no meio de nós. E aí, quando nós aplicamos isso para o casamento, nós vamos entender que no assunto casamento, a palavra de Deus é recheada de parâmetros.
de balizas, de situações das quais o Senhor aprova e situações das quais o Senhor reprova. E a celebração matrimonial é quando um ministro, um obreiro, um irmão mais velho, um pastor da casa, ele está apto para olhar para aquele casal e ver se aquele casal está ok para se casar. E daí sim, abençoar e ter a convicção e a testemunha dos irmãos de que a bênção do Senhor repousará sobre aquele novo lar. Amém, amados? É importante a gente entender isso, porque é assim que o Senhor vai trabalhando. E por último, o casamento civil. Nós encontramos algumas pistas, algumas coisas na palavra de Deus, mas nós sabemos que cada uma dessas coisas tem a sua devida importância. O casamento civil aqui no Brasil, por exemplo, foi autorizado, foi estabelecido pelo presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Um pouquinho de história aí para a gente. Então, cada uma dessas coisas tem a sua devida importância. Agora, pense comigo, o que é que o mundo faz? Exatamente o contrário. O mundo pega a consumação matrimonial, que é o ato sexual, e diz: podem se divertir por aí, e se vocês se gostarem o suficiente, vocês vão morar juntos. E daí, depois que vocês estiverem morando juntos bastante, e o dia que tiver bastante dinheiro, aí vocês fazem aquela festa do sonho da noiva. Amados, é tudo errado. É literalmente de trás para frente. É começar com a coisa mais profunda e mais significante do casamento na porta de entrada. Por que mais significante? Vocês perceberam que a única exceção que Jesus deu aqui nesses dois textos é a imoralidade sexual? Por quê? Porque o casamento começa no ato sexual. O casamento começa na relação íntima. Até hoje no Brasil, não sei se você sabe, mas de forma jurídica, se não há núpcias, o casamento pode ser cancelado. Porque nós precisamos entender que o Senhor estabeleceu o ato sexual como a consumação, o momento de aliança entre o macho e a fêmea, o homem e a mulher, estabelecido e criado por Deus. E quando o adultério acontece, aquele que adultera, ele está causando uma fissura na parede do seu casamento. E dizendo para o seu cônjuge: eu quebrei a aliança, você está apta para me abandonar. Pesado, né? Ô pastor, pesado. Beber uma água. Meus irmãos, não há uma forma mais clara de explicar isso para mim e para você nessa noite. Deus, ao longo do Antigo Testamento inteiro, ele se relaciona com Israel como marido e mulher. Por inúmeras vezes Israel trai Deus. Com falsos deuses, com Baal, com inúmeros ídolos, poste-ídolos, influências dos povos circunvizinhos, situações das mais esdrúxulas possíveis. E Deus perdoa e ama, e perdoa e ama, e perdoa e ama. E é por isso, inclusive há uma promessa para o povo de Israel, de que eles estarão no novo céu e na nova terra. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele fala. E é por isso que Jesus pode de boca cheia dizer: isso, a questão desse divórcio, por causa da imoralidade sexual, se deu pela dureza do coração de vocês. Porque Deus é a prova viva de que ele perdoa 70 vezes 7. Agora, nós precisamos entender que quando o cônjuge provoca o adultério, ele está literalmente instalando uma porta de saída para aquele que foi ferido.
para aquele que foi traído. E a igreja precisa avalizar essas coisas todas as vezes que bate-se na porta para um segundo casamento. Tanto é que, se você está aqui tempo suficiente, você talvez já tenha procurado a secretaria por causa de algum parente, ou de algum amigo, ou de alguém que você conhece, que estava querendo se casar, para perguntar se nós fazíamos casamento de pessoas que não são membros. E você sabe que nós não fazemos. Porque nós precisamos acompanhar a vida de quem está para se casar. Precisamos avalizar diante das Escrituras. Precisamos entender o que a palavra diz para nós, porque o casamento não é invenção humana. O casamento é instituição divina. Antes de cartório, antes de juízes, antes de reis, antes de governadores, antes de papel, antes de papiro, antes de caneta, antes de tábuas das leis, Deus instituiu o casamento. E é Ele quem avaliza o casamento. É importante a gente entender essas coisas. Muito importante. Muito importante. É por isso que a imoralidade sexual é a ruptura dessa união. Esse texto também vai trazer para nós, amados, uma outra observação. Ele vai dizer também para nós que todo aquele que se separa sem que o motivo tenha sido a traição, também não pode se casar de novo. Não pode se casar de novo. Jesus deixa muito claro, exceto por imoralidade sexual. Não pode se casar. Pastor, mas e o caso do homem que bate na mulher? Esse daí precisa ser preso. É outra história. E a igreja não pode ser conivente de agressão domiciliar. Todos os nossos líderes em casa estão muito bem informados, e pastores, de que quando há denúncia de agressão domiciliar, nós precisamos cooperar com a polícia. Porque isso é um caso de polícia. Se nós formos coniventes com agressão domiciliar, nós somos tão culpados quanto o agressor. Leve isso para você também. Talvez você tenha um vizinho, talvez você tenha um parente que bate, e você tem aquele discurso dentro de você, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ah, meu irmão. Cuidado, você pode prestar conta para Deus um dia disso. Silêncio, né? Vou beber mais um pouco de água. Vocês acham que esse negócio de cristianismo é brincadeira, né? Não. Mas é a maior bênção que alguém já recebeu na vida. É conhecer a Jesus. E mais uma vez eu quero dizer a você, eu não estou aqui querendo causar uma ferida e fazer com que você saia daqui chateado, irritado ou sem rumo. Muito pelo contrário. Na mesma medida em que nós estamos convocados como ministros do Evangelho a pregar a palavra, nós estamos aqui convocados a nos envolvermos com a tua história. Assim como a pastora falou no culto de domingo passado, onde ela se dispôs às mulheres para procurarem ela em caso de necessidade ou alguma situação, quando nós estávamos falando da relação íntima. Eu quero dizer a vocês, se alguém deseja sentar com o pastor, abrir alguma coisa que talvez não tenha aberto para ninguém ainda, seja íntima demais, talvez você esteja até indo num em casa, mas você não se sente à vontade de tratar esse assunto com o discipulador que você está sendo acompanhado. Não tem problema. Ligue para a secretaria, agende um horário conosco. Nós ficaremos felizes em poder te servir e te ajudar, porque o nosso objetivo é caminhar contigo. Nosso objetivo vai estar do teu lado. Nosso objetivo é se alegrar com você, mas é chorar com você também. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 12. 1 Coríntios 7, versículo 12.
aos outros. Eu mesmo digo isso, não o Senhor. Aqui ele pega um pouco mais leve, mas nós sabemos que se toda a palavra é inspirada por Deus, sabemos que é da parte de Deus também. Amém? Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Ou seja, está dizendo que se um irmão se converte, já casado, veja que tem mulher descrente, não encontra uma mulher descrente. Não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e não encontra marido descrente, né? E ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Aqui eu quero tratar duas coisas. Primeiro, esse verbo tem ao invés do verbo encontra. Queridos, a Bíblia não autoriza. A Bíblia vai deixar muito claro que não vai funcionar quando um crente, conhecedor da fé, solteiro, decide se casar com alguém que não é crente. A Bíblia vai deixar muito bem claro que não vai funcionar. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas eu conheço um caso que deu certo. É verdade. Existem raríssimos casos que no fim tudo acaba em pizza. Mas eu quero te dizer uma coisa, você que é solteiro, escute-me em nome de Jesus. Você que é pai e mãe, escute-me em nome de Jesus. Você que gosta de dar conselhos nobres e sábios, escute-me em nome de Jesus. A palavra de Deus não autoriza o casamento de um crente com um descrente. As chances disso dar errado são as maiores. A palavra vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, Paulo está tratando de um assunto a respeito da viuvez, e ele deixa uma pérola no fim da frase, ele diz assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Vai ser parte do texto que nós vamos trabalhar domingo que vem, tá? Mas, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, vírgula, contanto que ele pertença ao Senhor. Vamos ler junto? Vírgula, contanto que ele pertença ao Senhor. Achei que estava no telão, perdão. Mas vocês estão bem de memória. Contanto que ele pertença ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes. É mais claro que isso. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Vai piorando o negócio, né? Primeiro falava descrente, depois maldade, agora trevas. Que harmonia tem entre Cristo e Belial? Pior ainda. Que há de comum entre o crente e o descrente? Mas pastor, o rapaz é um fofo. Ele é perfeito, só falta se converter. Meus irmãos, só falta tudo. Só falta tudo. Sabe, às vezes a gente tem a pretensão de achar que uma pessoa com valores éticos e morais que não são pautados na palavra de Deus, de um coração obediente, servo, filho de Deus, é capaz de perdurar. Às vezes parece que a gente tem mais fé que um descrente bem intencionado vai se dar melhor do que um crente que busca a palavra de Deus. E aqui a gente precisa parar para pensar um pouquinho o que é que a gente está deixando se construir na nossa cabeça. Porque eu já estou cansado, já estou pastoreando. A gente vai revelar a minha idade. Não, eu estou pastoreando aí há 18 anos. Eu já estou cansado de ouvir casos de pessoas que estão casadas e que tinham justamente esse discurso. Disseram, mas é uma boa pessoa. E hoje, 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois,
está vivendo uma vida trágica. Sabe por quê? Porque todo ramo que somos nós, que somos enxertados na videira, vai dar fruto. Você crê nisso? O que é esse fruto, se não também a maturidade, a intimidade com o Senhor? Quanto mais nós trilhamos a vida com o Senhor, mais nós somos o quê? Santificados. Se mais nós somos santificados, mais nós vamos ficando parecidos com Cristo e menos parecidos com o homem carnal. Amém? Agora, pense comigo. Se aquele se aquele ser certinho, bonitinho, fofinho, né, educadinho, mas não era crente, não tinha a palavra de Deus no coração, no fundamento, na fé, não buscava o Senhor para viver uma vida reta diante do Senhor. Casou com aquela irmãzinha, que de repente nem era tão fofinha, mas ela era crente de verdade. Ela vivia os princípios do Senhor. Ela buscava agradar a Deus. Ela buscava conhecer ao Senhor. Meus irmãos, daqui 15, 20 anos, adivinha o que vai acontecer? Adivinha se aquele homem que não vivia os princípios do Senhor e não tem o zelo para colocar a sua vida em ordem mediante a vontade do Senhor, já não estará degradado moralmente e eticamente? E aquela irmãzinha, que talvez não era tão fofinha, ela era mais ariscazinha ou alguma coisa assim, e ela foi se entregando, e agora ela está ainda mais parecida com Cristo. O que é que nós temos dentro de um lar assim? Confusão, bagunça, desrespeito, desordem, amizades opostas, intenções opostas. Enquanto um está querendo se santificar, o outro está querendo aprontar. Enquanto um está querendo buscar uma vida piedosa no Senhor, o outro está querendo satisfazer os desejos da carne. É por isso que eu acredito que quando, ainda que num namoro ou num início de casamento, de duas pessoas improváveis, com histórico complicado, mas que amam ao Senhor, tem a chance de dar certo. Sabe por quê? Porque quanto mais eles se parecerem com Cristo, mais vai haver uma convergência de um para com o outro. Você quer um testemunho prático disso? Aquele que vos fala. Quando eu e a Ju começamos a namorar, meus irmãos, você lembra daquela música? Eduardo e Mônica. Lembra dessa música? Era assim. A Ju já era assistente administrativa de uma empresa, sei lá, multinacional em São Paulo. Rachava as contas com a mãe solteira, desde os 13 anos de idade. E eu ia para o Parque Ibirapuera andar de skate. E ficava com aquela possessão de ciúmes daquela mulher que já se vestia como executiva, usava perfume e tal, e ficava no orelhão ligando para ela de meia em meia hora no trabalho. Fiquei sabendo que depois, as colegas de trabalho da Ju, quando tocava o telefone, elas diziam, Jean, porque era eu. Mas sabe, eu me lembro de casais, pessoas velhas na igreja, na comunidade onde nós crescemos. Quando souberam que a gente começou a namorar, chegaram até para falar com a Ju, dizendo, Ju, não vai dar certo isso aí. Vocês não têm nada a ver um com o outro. Vocês são muito diferentes. O Jean é um filhinho de mamãe, você já é uma mulher independente. Nenhum de vocês dois tem figura paterna, porque nenhum de vocês dois teve o pai dentro do lar. Vai dar BO. Mas sabe por que não deu? Porque eu e ela decidimos colocar Jesus no centro da nossa vida, no centro do nosso coração. E quando nós fazemos isso, quando nós temos um casal que decide se encontrar com Cristo, meu irmão, minha irmã, não tem o que dar errado. Não tem o que dar errado. Então você que é pai, você que é mãe, deixa eu desconstruir mais uma coisa no teu coração aí hoje. Não opte pelo bonitinho. Opte pelo temente a Deus para o seu filho e para a sua filha. Não opte por aquele que é riquinho e que tem uma família toda certinha, porque isso daqui 10 anos não vai dizer nada.
Nada. Nada. Se Jesus não for o centro, o resto é periférico. Se Jesus não for o cerne, o resto é periférico. Se Jesus não for o Google dos problemas daquele casal, o resto é só para dar BO. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos desconstruir essas coisas. Assim como também precisamos desconstruir o conceito do casamento. Sabe, me entristece muito o coração, e a gente compartilha entre os pastores isso inúmeras vezes, quando muitas das vezes nós vamos lidar, por exemplo, com um casal que já está amaziado, que já está morando junto, que já conhece a Jesus como Senhor e Salvador, e aí você pergunta para eles: vocês já casaram um religioso? E eles dizem: não. Por quê? Ah, porque a gente ainda não tem dinheiro para dar aquela festa. Deixa eu dizer algo a você. Quando eu me casei com a Ju, sabe o que a gente serviu para os convidados? Salgadinho. Porque não tinha dinheiro para mais do que isso. Mas eu fiz questão de convidar os meus 3 pastores para celebrarem e avalizar e autorizar o meu casamento. Porque eu sabia que eu precisava da autorização da congregação, da bênção de Deus repousando sobre a minha vida, mais do que uma boa memória para que os meus visitantes se lembrassem de que eles comeram coxinha ao invés de comerem um prato de carne ao molho madeira. Você já parou para pensar que a cultura está totalmente invertida? Até, desculpa se você é cabeleireiro, eu fiz isso de manhã, eu preciso fazer à tarde, porque eu não sei se as cabeleireiras vêm no culto de manhã ou vêm no culto à tarde, mas você que talvez seja até cabeleireira, quando você vai dar um preço para uma mulher ordinária, indo para alguma coisa ordinária, é um preço. Agora, quando você vai fazer o mesmo cabelo para uma mulher que vai se casar, o preço é triplicado. Vai fazer a unha, a mesma coisa, 3, 4 vezes mais. Eu já ouvi história até de mulheres que não contou que estava indo casar para o preço ser barato. É uma cultura invertida. Eu e você que somos crentes raiz. Tem algum crente raiz aqui? Eu e você que somos crentes raiz, meus irmãos. Precisamos entender que o favor de Deus sobre a nossa cabeça, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, a aprovação da comunidade, a bênção da palavra de Deus e daquele que está ali abençoando, precisa ser mais importante do que qualquer outra coisa. O resto é periférico, o resto é cacareco. Se der, deu, amém. Se você quiser casar num castelo, glória a Deus, aleluia, me convide para fazer o casamento, porque eu sei que a comida vai ser boa. Mas se você não puder, amém, se você puder oferecer um chazinho e bolacha no quintal da tua casa, a unção de Deus estará ali na mesma intensidade, na mesma forma, porque o que importa é a bênção de Deus. E segura a onda aí no namoro em nome de Jesus, para que a consumação seja no casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 14, Paulo continua dizendo, e ele vai falar agora dessa vida, né? essa continuação, essa segunda parte que eu gostaria de compartilhar com vocês, é de que Paulo não autoriza um crente se separar de um não crente. Ele diz, né, de novo lá antes, se teu irmão, se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Olha que coisa linda. Olha como ele acredita num testemunho evidenciado de uma pessoa que está buscando acertar na vida depois que conhece a Jesus como Senhor e Salvador. Olha como ele acredita de que uma pessoa que agora carrega o título de cristão e que agora é a casa favorita de Deus, é manifestação do Espírito Santo, é uma pessoa que está ali vivendo novos princípios e valores, é capaz de trazer santidade para o seu lar. É na vida piedosa, é no amor. É no Cristo que serve. É você encarnar esse Cristo maravilhoso que serve.
que padece, que sofre em favor do cônjuge, por amor à sua casa, por amor àquele que você se aliançou. Se o teu caso aqui nessa noite é de uma pessoa que está casado com alguém que não tem Jesus como Senhor e Salvador, não demonize as coisas do teu lar. Não chegue dizendo, olha lá o capeta se movendo de novo, fazendo isso, fazendo aquilo. Ah, pastor, mas meu marido é fogo, meu marido, olha, não é flor que se cheire não, porque ele é isso, ele é aquilo outro. Para de maldizer o teu cônjuge, comece a abençoá-lo. Comece a usar palavras doces. Comece a viver como Cristo viveu. E quando você estiver ali nos maiores apuros, você ser capaz de dizer, abençoa o Deus, porque Ele não sabe o que Ele faz. Será que talvez as coisas não podem mudar? Sim. Eu creio que sim. Pare de maldizer o teu cônjuge. Pare de difamar os teus filhos. Pare. Use essa língua para abençoar. Use essa língua para amar. Use essa língua para crer, para interceder. Use esse joelho para se gastar no chão em favor daquele que você tem aliança. Pare de falar mal. Em nome de Jesus. O testemunho do lar está nas tuas mãos. O testemunho de fazer a diferença está nas tuas mãos. Jesus está confiando algo precioso para você. Se há algo de valor nessa história toda, em que você que é crente está casado com um descrente, é de que a tua casa é o teu maior campo missionário. A tua casa é o lugar onde você tem o teu ministério já estabelecido. A tua casa é o lugar onde você vai se gastar em amor, em compaixão, em perdão, em misericórdia, para que esta pessoa seja então santificada. Para que essa pessoa então venha a conhecer um Cristo encarnado através da tua vida. Pare de mistificar e terceirizar aquilo que Deus quer fazer através de você. Porque você é o elemento de transformação do teu cônjuge. Que o Espírito Santo possa te empoderar nessa noite para cumprir esse chamado, para cumprir essa missão tão nobre, tão especial, tão íntima. Lugares que teu pastor será incapaz de pisar. Oportunidades que o teu pastor será incapaz de ter, você está tendo lá, no teu lar, no teu ambiente, com o teu cônjuge, com os teus filhos. Seja sal, seja luz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Aqui o que Paulo está querendo dizer, vai que dá certo. Vai que dá certo. Vai que na insistência, o Espírito Santo se move num dia, num momento, e de repente, essa pessoa cai em si. De repente, essa pessoa descobre Jesus. De repente, essa pessoa muda, tudo muda. Uma porta no coração dessa pessoa se abre e Jesus entra e faz morada. Quantas vezes nós já não ouvimos testemunhos assim? Não é verdade? Nós podemos nos lembrar disso e podemos fazer isso para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu gostaria de chamar o... Essa palavra, essa série, na verdade, tem sido um grande desafio para nós, queridos. Nós estamos tendo o grande privilégio de trilharmos o trilho da palavra de Deus e vivermos um texto após outro texto. E aprendermos do Senhor tudo aquilo que Ele requer de nós, tudo aquilo que Ele espera de nós, tudo aquilo que a igreja pode aprender e muito mais do que isso, refletir. Há um entendimento de que há uma igreja invisível.
A igreja invisível é a igreja dos eleitos de Deus. Aqueles a quem o Senhor predestinou para a eternidade. E a estes, o Espírito Santo convence, Jesus é acolhido, e o Senhor faz uma grande obra. Mas na mesma mão existe a igreja visível, paralelo. Eu creio que em alguns momentos se entrelaçam, outros momentos vão em paralelo de novo, em outros momentos se entrelaçam. É uma história de amor neste ano aceitável do Senhor em que nós estamos. Desde a crucificação, quando Jesus diz no nosso Cronos, há 2000 anos atrás, ou 1900 e alguns anos atrás, quando ele diz está consumado, uma nova era é instaurada. E daí em diante, aqueles a quem estavam antes de Cristo, Romanos vai dizer que pela paciência de Deus, Jesus estabeleceu e consumou no madeiro. Mas também vai dizer para nós que agora nós estamos neste ano aceitável do Senhor, onde a igreja visível emerge, com seus líderes, com seus obreiros, com seus ministros, pregando a palavra, insistindo na palavra em tempo, fora do tempo, porque aprove o Senhor pela loucura da pregação, não há outro caminho a não ser a explanação da palavra de Deus. Sabe, a cada dia que passa, eu tenho percebido a preciosidade da explicação da palavra de Deus para a comunidade local. Não há algo mais sólido, mais fundamental, mais preciso. Talvez em alguns momentos seja bom, e a gente promove isso aqui, a gente quer promover isso aqui. Momentos onde a palavra é revelada, onde o ministro se torna praticamente um profeta nas mãos de Deus e ele descortina entendimentos. Talvez como quando você vai aí num restaurante caro comer uma picanha de vez em quando. Mas sabe, o que nos sustenta de pé é o arroz e feijão. O que nos sustenta de pé é a palavra lida e compreendida. O que nos sustenta de pé é a palavra aplicada para o pleno século XXI aqui em São Bento do Sul, nesse momento onde nós estamos. São princípios e valores, meus irmãos, que a gente agora entende e traz à luz, que se torna parte do que nós cremos. E quando nós cremos naquilo que está alinhado com a palavra de Deus, é quando nós podemos viver as bênçãos de Deus, o favor imerecido de Deus, aquilo que Ele olha para nós e diz, olha lá, está plantando certo finalmente, está fazendo certo finalmente, está cumprindo com as minhas ordenanças, está finalmente amadurecendo. Então a proposta é essa, é que eu e você possamos trilhar esse caminho do amadurecimento, aparando as arestas, nos desviando daquilo que é tolice, daquilo que é insensatez, daquilo que é loucura para Deus, e vivendo os seus caminhos de forma correta. Sabe, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para ser um rapaz rebelde, perdido. Na minha adolescência eu me lembro de ser tentado em áreas perigosas demais, e que eu olho hoje, principalmente nos outros momentos de adoração ao Senhor, e eu só tenho a agradecê-lo, porque Ele me escolheu, Ele me livrou dessa escuridão, Ele me tirou desse lugar de morte, Ele me tirou desse lugar de insensatez, de loucura, de
tolice e me trouxe para um trilho de vida eterna, um trilho de maturidade, um trilho de paz com Deus e paz comigo, um trilho de paz com a vida, um trilho de fazer amigos, colecionar amigos mais chegados que irmãos, um trilho de fazer do meu ambiente e dos meus amigos, os meus conselheiros e as pessoas mais sábias. Porque o amor de Deus, a palavra de Deus flui no meio de nós e nós podemos desfrutar dessa realidade. Eu estou dizendo para você tudo isso porque eu estou aqui para te lembrar que ainda que você tenha vivido momentos ruins, ainda que você tenha colocado os pés pelas mãos, ainda que você tenha cometido coisas absurdas, Deus é misericordioso, é gracioso e Ele quer te tocar nessa noite, Ele quer te curar nessa noite, Ele quer te dar um lugar de maturidade nessa noite para a vida matrimonial que você ainda não viveu até aqui. Se você deseja mais de Deus no teu casamento, mais de Deus na tua vida íntima, mais de Deus na tua história, vamos ficar de pé então, vamos orar.